Estamos em 58, Ellen, acho que já pode começar. 60. Pronto. 61. Ok. Então, retomando o que eu estava dizendo, aprecio essa oportunidade. Eu acho que, não só como colaboradora do CREA, né, como funcionária efetiva, mas também como profissional, porque a gente tenta, dessa forma, aproximar toda essa parte legislativa, normativa, que é uma parte que nem todos os profissionais conhecem, né, do alcance do profissional, torná-lo fácil, de fácil entendimento, para que o profissional consiga, a partir do que a gente vai dizer aqui, ter mais facilidade para preencher um ART, para conhecer outros setores do CREA, né, porque a proposta é realmente passar, né, perpassar por todo o CREA. Então, eu acho isso bem, bem interessante, eu acho que é uma oportunidade muito boa. E hoje, iniciando todo esse processo, a gente vai falar sobre a ART, né? A ART é o documento principal para o engenheiro, é aquele documento que vai fazer com que ele documente, registre, fora um contrato ou qualquer outro documento que ele tenha com outra pessoa, perante um órgão que regula a profissão. Então, hoje o tema é a ART, o que saber, né? A gente vai falar sobre os conceitos, algumas características importantes e também a parte de instruções de preenchimento, né? Então, o que é que a gente precisa saber a princípio? Que o ART é um instrumento que define para efeitos legais os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento da atividade técnica dentro do sistema Confiacrea. A partir do momento que o engenheiro, que o agrônomo, que o geógrafo faz um ART, ele está se responsabilizando tecnicamente por aquele trabalho, aquela atividade que ele está desempenhando, né? E ela veio por quê? Ela surgiu por quê? Porque existia uma lei, né, em dezembro de 66, a Lei 5.194, que regulou o exercício das profissões. 11 anos depois, saiu a Lei 6.496, instituindo a anotação de responsabilidade técnica. Hoje, a gente atende essa normativa através, essa prerrogativa da ART, através da Resolução 1025, de 2009. Ela tem 82 artigos. Veja como é uma coisa bem complexa para a pessoa poder entender. Mas a gente aqui está tentando facilitar isso, né? Ela tem 82 artigos e 4 anexos. E é baseado nela, no que ela traz como normativo, que são feitas as análises das ARTs e da CAT. Então, eu acredito que a maioria dos engenheiros conhece, né? E sabe o que é uma ART. Ela mudou de configuração ao longo do tempo. E hoje ela é um documento eletrônico, que você pode acessar através do site, através do CITAC, isso depois de passar pelo registro do CREA e toda a parte de critérios para você poder ter acesso a um RT. E ela tem algumas características que a gente considera primordiais, né, que fazem dela um documento tão importante. Primeiro, que ela vale como um contrato, né? Ela é exatamente o retrato de um contrato. Segundo, que ela também presta defesa aos direitos autorais, né? Ela compõe o acervo técnico do profissional. Ela vai compor o histórico profissional que aquele engenheiro, que aquele profissional tem ao longo da vida. E ela também é instrumento de fiscalização, né? Na obrigatoriedade do registro, a gente pode dizer que, de acordo com a lei, todo contrato escrito e verbal, ele precisa de um registro de ART, certo? E o vínculo profissional também é necessário que haja esse registro, né? Através de um ART de carga e função. Dentro disso, a gente chega nos tipos de ART. Nós temos hoje 3 tipos de ART, que é a ART de obra e serviço, é a ART de cargo e função e a ART múltipla. Todos eles estão contidos nos anexos da 1025 de 2009. Cada um corresponde a um modelo do anexo. Um é o modelo A, modelo B e modelo C. De posse disso, o profissional consegue entender qual a função de cada ART, porque ela se enquadra em cada característica dela e a forma de preenchimento. E aí a gente entra também na forma de registro de ART, né? Que ela pode ser inicial, complementar e de substituição. Quando a gente fala da ART inicial, é aquela que vai abrir o contrato, é aquela que espelha o contrato.
Nela vão conter todos os dados relacionados ao contrato, mas as atividades que estão sendo executadas naquele contrato. A complementar, ela configura na alteração contratual, quando quando o profissional quer ampliar o objeto, ou então quando ele quer detalhar algum tipo de atividade. E aí a gente também bota nessa alteração os aditivos, que são aqueles que são feitos ao longo do contrato, quando eles existem, que podem ser de prazo, de valor, tem vários tipos. E tem também a figura da RT de substituição, que ela serve quando ela é utilizada quando o profissional sente necessidade de corrigir um erro, ou um dado que implique na modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica, né? Essa daí é a RT de substituição. Para você preencher a RT, existe outro tipo de escolha, né, de opção, que são as formas de participação técnica. Neste caso, existem 3 formas de participação técnica. A forma individual, né, que é aquela que é feita por um profissional individualmente. Tem a forma de coautoria, né, que indica que a atividade tem um fundo intelectual, foi aquela que é objeto de um contrato único, mas ela é desenvolvida com mais de um profissional, mas tem a questão intelectual, né, de elaboração. Tem a corresponsabilidade, que é aquela que é uma atividade técnica que foi desenvolvida por vários profissionais, mas todos da mesma competência, da mesma modalidade. E tem a de equipe, que ela enquadra toda a atividade técnica desenvolvida por vários profissionais, mas de modalidades diferentes. E então a gente chega no preenchimento da ART. É claro que é muita informação para se dar em pouco tempo, mas quando as perguntas vierem, quando a gente abrir para as perguntas, talvez a coisa fique mais clara, né? Quando o profissional ele faz o registro no CREA, ele está apto para desempenhar a sua profissão, ele tem acesso ao CITAC, que é o programa utilizado pelo CREA Pernambuco, é um programa corporativo utilizado pelo CREA Pernambuco. A partir do momento que ele tem acesso ao CITAC, ele também tem acesso à elaboração de ARTs, né? Então, o que é que ele faz? Hoje, como é que funciona o registro, o preenchimento e registro de ART? O profissional entra no CITAC, ele entra com a obtenção de uma senha, né? Ele vai ter uma senha intransferível e pessoal, que ele não pode passar para ninguém. E ele, através dessa senha, ele tem acesso a uma página que lá tem um ícone chamado ART Preenchimento. Quando ele clica nesse ícone, ele vai diretamente para uma página chamada Termo de Ciência. Por quê? Porque atualmente as ARTs iniciais no CREA Pernambuco são liberadas de forma automática. Isto é, elas não passam por análise dos analistas de ART. E ele precisa saber que a partir do momento que ele insere as informações dentro daquela ART, ele tem que estar ciente que ele está prestando fé do que está dizendo. Ele está se responsabilizando pelas informações que está passando. Então, ele aciona esse termo de ciência e passa para a página de preenchimento propriamente dito. Nessa página de preenchimento, ele vai encontrar várias lacunas que precisam ser preenchidas. Algumas de forma obrigatória, outras de forma opcional. As obrigatórias são o registro do responsável técnico, ele vai botar o nome dele, ele vai colocar uma empresa contratada, se ele for vinculado a uma empresa contratada. Ele vai botar os dados do contrato, como número do contrato, valor. Ele vai botar data de celebração. Ele vai botar os dados do contratante, que é a pessoa que está celebrando aquele contrato com ele, né? Ele vai botar os dados da obra ou do serviço, como endereço, como CEP, bairro. E ele vai entrar no campo chamado campo 4, após o preenchimento desses campos, que se chama atividade técnica. Nesse campo, o CITAC hoje dispõe de mais de 3.000 opções para que o profissional preencha esse campo. O que é que acontece? É um campo bem vasto, que o profissional vai tentar pegar o objeto do contrato e traduzir para as atividades que existem nele.
Existe um projeto que eu acho que eu já posso até dizer agora, mas a gente vai também falar ao longo da live, que fala que esses campos, que essas atividades serão padronizadas. Existe o projeto da RT Nacional, né, que está fazendo com que isso seja padronizado. Então, no futuro muito próximo, o profissional, digamos, que tem uma modalidade de civil, nessa atividade, nesse campo 4, atividade técnica, ele só vai ter acesso às atividades que estão no rol de suas atribuições. Ele não vai ter mais condições de preencher alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele executa, que ele tem formação para desenvolver, né? Então, após o preenchimento das atividades, o profissional preenche o restante dos campos como parâmetro, como data de início e previsão de término da obra, e ao final ele cadastra a RT. Então, vamos falar um pouco sobre esses termos, né? Existe essa diferença, que é a RT preenchida, a RT cadastrada e a RT registrada. Então, quando o profissional está preenchendo, ele está digitando os dados do sistema. Isso é um preenchimento de RT. Quando ele confirma os dados, ele cadastrou a RT. Essa RT só vai estar registrada quando os dados estiverem todos digitados e o boleto quitado. Depois disso, a RT é gerado um boleto de pagamento que está em conformidade com a decisão que faz a atualização dessas faixas, entendeu? Então, para quem quiser observar qual a faixa se enquadra, existem parâmetros que são atingidos para você pagar o valor mínimo, ou o valor intermediário, ou o valor máximo. A decisão que hoje, que estabeleceu os valores para 2020 é a PL 1542/2019. Nela tem as faixas, que é a faixa 1, 2, 3, e tem também a tabela B, que fala da parte de múltipla e de outros valores. Outro normativo que auxilia muito o profissional na hora de preenchimento de ART é a resolução 1073. Essa resolução, ela fala sobre conceituação dos serviços, de algumas atividades. Nela a gente pode encontrar atividades de coordenação, de auditoria. São atividades que, pelo seu próprio conceito, elas vão estar à disposição desse TAC, e elas interferem diretamente na escolha que é feita pelo profissional. Então, essa é uma resolução muito boa para auxiliar no preenchimento dessa RT. No mais, o que a gente faz lá na divisão de acervo técnico é cuidar do acervo do profissional, né? Então, a gente é sempre consultado a respeito de dúvidas relacionadas à RT, a certidão de acervo técnico, que também vai ser um tema discutido. Então, a gente cuida disso e a gente quer que o profissional se sinta bem servido a partir do momento que ele consegue alcançar os objetivos dele e a gente consegue auxiliar o profissional. Evandro, essa é a parte de apresentação, mais teórica. Eu deixo agora com você para você ficar à vontade aí para fazer algumas perguntas. Lógico. A RT é um instrumento que a gente tem que, às vezes, até é criticado por alguns profissionais, porque acham que não deveria, porque é uma cobrança a mais. Mas a RT é a base para o nosso acervo técnico. Olha, nós temos uma dificuldade incrível, inclusive nós conseguimos agora recentemente destravar a possibilidade de fazer uns concursos, porque desde 2012 que o CREA Pernambuco não podia fazer concurso público, e nós temos deficiência, nós temos apenas hoje 20 fiscais. Então, a gente vai agora poder fazer concurso para botar mais fiscais para trabalhar, porque a gente precisa ampliar a fiscalização, porque a RT ela é feita pelo profissional, ela não é feita pelo cidadão. Então, na hora que o cidadão quer e vai exercer um trabalho que é cativo, que é de propriedade dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, ele não pode, ele está cometendo um crime, porque é exercício ilegal da profissão. Então, a RT é um instrumento que liga a obra ou o serviço a um profissional.
Então, ela é de grande importância. E por que ela é cobrada? Porque a gente precisa, o CREA, e não foi essa gestão que inventou, e nem vai ser nem tão cedo que isso vai acabar. Talvez um dia, se o sistema tiver condições de se sustentar apenas com anuidade, pode até ser que acabe a cobrança de RT. Mas eu não vislumbro isso para tão pouco tempo. Mas vamos voltar para o nosso assunto principal. Então, a RT, ela é um elemento, um documento importantíssimo, que não é para o CREA só, não. O CREA simplesmente é quem coordena isso aí. É importante, é para o profissional. E, assim, eu costumo dizer que a RT, ela diferencia até o bom profissional do mau profissional. Às vezes, o profissional que a gente chama, no popular, o canetinha, né, ele não está preocupado em fazer acervo, mas o profissional que é habilitado e que realmente ele trabalha na profissão e que zela por a profissão que tem, ele precisa realmente, é importante tanto ele ter a RT como ele ter a sua CAT, que vamos falar em outro momento de CAT. Eu perguntaria, quem deve registrar a RT? Aí você pode esmiuçar um pouquinho mais essa questão. Certo, certo. A RT é de responsabilidade de registro do profissional, certo? O profissional, ele pode registrar como autônomo, sem problema nenhum, e ele pode também registrar vinculado a uma empresa, a responsabilidade de uma empresa. A Resolução 1025, ela dita no seu artigo 33 que quando ele está vinculado à empresa, a responsabilidade pelo preenchimento é dele, mas a do pagamento da RT, do registro da RT é da empresa. Isso é uma coisa que muitos não sabem, entendeu? É uma coisa que é realmente que atinge um público grande, né? Justamente. Outra coisa também, tem algumas perguntas aí, eu até peço a minha equipe, a nossa equipe de gestão de apoio, né, para também trazer algumas perguntas, que esse projeto, o CREA Orienta, é justamente para isso, é para tirar dúvidas mesmo. Eu percebo que estão chegando algumas perguntas sobre salário mínimo. Hoje nós não vamos falar de salário mínimo, hoje nós vamos falar de ART. Hoje o tema é a ART. Vai ter o dia de falar de salário mínimo. E muita gente vai entender o que é a questão, porque às vezes fica essa crítica vazia, mas não é, a coisa não é desse jeito. Então vamos lá. Eu vou ver aqui outra pergunta aqui que tem. Quando deve ser registrada a RT de obra e serviço e qual a importância disso para a sociedade? A gente deve também fazer esse link também com a sociedade. A RT de obra e serviço ela tem que ser registrada antes do início da obra, né? Eu sou fiscal do CREA, né? Eu sou fiscal e todo mundo sabe disso. E a gente, quando vai na obra, né? Quando eu ia na obra e acompanhava as obras, eu entendia que muitas pessoas ficavam chateadas, e elas não entendiam qual era a importância do CREA, né? E ao mesmo tempo que eu abordava numa fiscalização, a minha função era dizer à pessoa que a partir do momento que ela contrata um profissional que está habilitado, ela tem a segurança de uma obra bem executada, entendeu? Com o respaldo de um profissional que sabe do que está fazendo. Aquele documento para ela serviria de garantia. Às vezes a RT é feita através de um contrato verbal, é uma contratação verbal, entendeu? Como eu falei no início, você pode ter uma contratação formal ou verbal. Então, a RT é o instrumento que você tem para poder comprovar que aquela obra foi feita por uma pessoa habilitada, inclusive acioná-lo, se for o caso. É através da RT que você consegue isso. Ao mesmo tempo, o profissional que era fiscalizado, ele via que quando o CREA atua, quando o CREA fiscaliza, também está na rua evitando que pessoas que não têm habilidade façam uma obra, façam uma construção, executem um serviço de manutenção. Então, ele entendia que aquela fiscalização, para ele que estava certo com sua RT, entendeu? Era importante, por quê? Porque tirava a pessoa, tirava o inabilitado, tirava a pessoa que não tinha habilitação para trabalhar, para poder dar espaço também para ele ou para os seus colegas, entendeu? Então, isso é importante. Ela tem que ser feita no início da obra e tem que haver o acompanhamento do engenheiro durante o decorrer da obra. Ele vai estar lá acompanhando. Aquele documento é a comprovação de que ele está perto de vocês, perto da sociedade. Muito bem. Sem sombra de dúvida, a RT ela vem corroborar essa valorização profissional. Porque a RT, como eu disse, só faz quem é profissional. Então, ele é quem tem habilidade e ele é quem pode fazer. A questão também que tem pergunta aqui
chegando aqui pelo pessoal do apoio, a questão de como são fixados os valores das ARTs, que as pessoas falam muito, não, porque a ART não é mais barata, porque a ART tal, esse tipo de coisa. Por favor. Olha, todos os valores da ART, eles são normatizados, né? Existe uma decisão central, que foi feita em 2011, que é uma decisão do CONFEA, que ela dá base para que todo ano haja um reajuste, né, no valor da ART, condizente com o reajuste praticado no mercado, e que esse valor é normatizado. Isso quer dizer o quê? Que o CREA, nem nenhum outro estabelecimento, nenhum outro conselho tem interferência nesse valor. Isso é um valor pré-estabelecido, que diante do bem que oferece, ele não é um valor significativo, entendeu? Ele, de repente, é um valor que pode ser atendido a contento, sem problemas, né? Ok, vamos lá. Como fazer para identificar qual atividade adequada para a obra ou serviço desenvolvido pelo profissional? Que eu aí lembro, né, que a gente já tem a tabela de obras e serviços, né, que está sendo construída, né, Ellen? Isso, que é justamente a chamada tabela de obras e serviços, TOS, que está sendo feita, que está sendo elaborada para, na verdade, implantada, o projeto é que seja implantado brevemente nas ARTs, inclusive com o advento da ART Nacional junto ao CONFEA, que ela tornará essa escolha de atividades muito mais facilitada, né? Ela vai facilitar a escolha de atividades. Então, exemplo, um engenheiro eletricista, ele só vai ter, quando for preencher um ART, dentro do campo 4, atividades técnicas, apenas as atividades a quais ele tem atribuição para executar. A gente vai ter um número enorme de ARTs preenchidas de forma correta, porque isso é uma coisa também que acontece muito. O profissional insere algumas atividades que não são de sua atribuição e depois tem que ter uma substituição de ART. Então, isso daí vai realmente facilitar, vai fazer com que a coisa corra de uma forma muito mais limpa, mais saneada, né, em relação às atividades escolhidas. Ok. Outra coisa que se fala muito, se pergunta muito, Ellen, é na questão de obras maiores, né? Se uma obra pode ser também ter a RT de vários profissionais, uma vinculação, como a gente chama. Fale um pouco sobre isso, por favor. Certo. Uma obra, sim, pode haver a vinculação das RTs de diferentes profissionais. Isso também é uma coisa que nem todo profissional sabe, né? Então, quando houver a necessidade de informar a participação técnica de mais de um profissional, fruto de um objeto único, essas ARTs podem ser vinculadas aos dos outros profissionais através das formas que eu falei, né? Que é justamente da forma de equipe, de corresponsabilidade. Tudo isso são formas de arrecadação, de vinculação das ARTs. Então, ela pode ser vinculada no mesmo contrato com vários profissionais, ou então estabelecendo a rede de responsabilidades, que é quando a gente fala que são vários contratos ligados a um único empreendimento. Esse tipo de vinculação também é possível, né? Certo. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se ele falou que recém-formados precisam entender o que é RT. A gente entende, perguntaram aqui se é somente recém-formado. Não, a gente entende que tem muito profissional que ainda não tem muita habilidade de lidar, né, com a RT e precisa dessas informações, né? Isso aí. A ART, na verdade, ela é o histórico do profissional. Exemplo, um profissional que precisa de uma certidão para poder concorrer a uma licitação, ele tem que ter uma ART. Geralmente, a lei de licitação exige que seja retirada uma CAT, que é uma certidão de acervo técnico, e para um determinado obra ou serviço, e para que essa CAT seja retirada, ele precisa ter uma ART. Então, assim, a ART não é só um tema que deve ser desenvolvido com as pessoas que estão se formando recentemente. É claro que se esse assunto estiver inserido dentro de um programa da academia, é perfeito. Mas não é só um tema para recém-formados. É um tema realmente para pessoas que já trabalham há um bom tempo no ramo, que
por causa das modificações de resolução, das atualizações de resolução, das formas de preenchimento, mudanças de formulário, também precisam se atualizar, né? Então, antigamente, eu me lembro que quando eu entrei no CREA, há 20 anos atrás, a RT era preenchida na mão, eram 3 vias, uma via ficava... Hoje não, hoje é tudo eletrônico, né? A norma, o que normatizava a RT naquela época, mudou, hoje é completamente diferente. Então, hoje existem campos que não podem deixar de ser preenchidos, eles têm que ser preenchidos. Antigamente não tinha esse rigor todo. Então, um espaço como esse, que a gente chega para falar sobre a RT, é muito bom, é muito interessante, porque a gente introduz na vida de um profissional, que mesmo um profissional antigo, assuntos atuais, entendeu? Que ele precisa também conhecer, que ele precisa ter o conhecimento. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui um momento, porque a Comissão Eleitoral pediu para que a gente desse um aviso, já que nós estamos aí agora com 76, mas já passamos de 80 ainda há pouco, né? Que as eleições do Sistema Cofre-Acréscimo foram remarcadas para 15 de julho, né, para os profissionais de engenharia e agronomia, para dar a sua opinião. Ellen, você gostaria de acrescentar mais o quê? Pode ficar à vontade aí. Enquanto isso, eu vou buscar aqui nos alfarrábios aqui do grupo para ver o que é que tem mais de pergunta. Certo, certo. Não, eu acredito, Evandro, que quando a gente consegue, né, falar sobre um instrumento tão importante, né, que vai ter o nome do engenheiro lá, vai ter tudo que ele vai fazer, né, quando a gente consegue, através de uma live, né, atingir um público a respeito das possibilidades de trabalhar com esse instrumento, né, porque a partir do momento que a gente fala sobre os tipos de ARTs, as formas de participação técnica, eu acho que a gente expande aí o conhecimento para fazer com que esse produto seja cada vez mais valorizado, né? A partir do momento que você tem acesso a toda essa questão dos normativos, também dizer aqui que a gente sempre está disponível, né? A gente tem os e-mails que vão ser, eu acredito que vão ser passados, as perguntas que estão sendo feitas aqui nesse momento não vão ficar sem resposta, né? A gente vai tentar atingir as pessoas, inclusive disponibilizando o telefone para contato, e-mail. Assim, é um canal que a gente quer estabelecer com o profissional e com a empresa de uma forma direta, para que ele consiga, com esse setor de acervo, diminuir o número de erros, diminuir o número de aborrecimentos, né? Porque às vezes eles se aborrecem, porque a gente pede para fazer uma coisa que está no normativo. Então, o objetivo de uma live como essa é muito bom, é atingir as pessoas, né? Levando para elas a informação certa, normatizada, que faz com que a coisa flua da melhor forma, né? A Rita Vanderlei pergunta aqui, a RT substitui o contrato entre as partes? Olha, isso numa época aconteceu. Hoje, a gente ainda vê acontecer, porque existem contratos verbais que são feitos e a RT caracteriza isso. Então, a lei diz que todo contrato escrito e verbal precisa de uma RT, né? A Câmara, que é o órgão colegiado que decide a respeito dos assuntos que são controversos, ela tem aceitado a RT como contrato, sim. Em alguns casos, sim. Justamente. Porque, na realidade, a própria lei diz que serve como um contrato de trabalho. Isso, se não houver um contrato formal, é isso, né? Se não houver um outro contrato formal, esse é um contrato formal que dá legalidade ao trabalho, né? Isso. A questão de RT de carga e função, vamos esmiuçar um pouco mais? Essa RT, ela é feita no momento que o profissional se vincula, né, como responsável técnico a alguma empresa, né? Ele pode desempenhar a função de responsável técnico e ele pode também ser integrante do quadro técnico. Então, o normativo que fala sobre a RT de carga e função, né, que é o anexo, que é a 1025, no seu anexo 1, eu acredito que é o modelo C, ele diz exatamente quais são essas diferenças, né, e ele ensina passo a passo o seu preenchimento. Então, hoje,
um profissional fazer parte ser responsável técnico de uma empresa, ele tem que ter um RT de cargo e função. Agora, eu posso adiantar que esse assunto vai ser mais esmiuçado, vai ser mais esclarecido quando vier aqui o pessoal de registro falar sobre empresa. Porque é um assunto que se mistura com a DAT, né? A gente fala, a RT de cargo e função, na verdade, não é nem um produto que é analisado na DAT, no setor de acervo. Ele é analisado na área de registro. Mas a pessoa que vier aqui, o assistente que vier aqui, ele vai falar com certeza de RT de cargo e função e vai falar, inclusive, como é a metodologia de aprovação e como, o que é que ela... Porque ela não é automática, ela passa por um critério de análise. Então, ele vai realmente esclarecer. Tem outra pergunta aqui da Aparecida. No preenchimento da RT de termo aditivo, o valor a ser preenchido é o valor referente ao termo aditivo ou é obrigatório somar os valores anteriores do contrato? Pronto. Olha, Aparecida, isso é um caso que, de repente, eu vou falar de forma geral, mas eu aconselho que você traga esse seu caso específico, inclusive mostrando o contrato e os aditivos, para que a gente faça uma análise mais pontual, certo? Mas o que é que acontece no ART complementar, que é a RT de aditivo, né? Antigamente, a gente chamava RT vinculada, hoje é complementar. Ela vem justamente para poder registrar todas essas modificações que podem ser de prazo, de valor, de mudança de atividade, que são feitas depois do contrato. Então, cada uma delas vai ter um valor correspondente, que é o valor do aditivo, quando for de valor. Tem alguns que vão ter um valor, só vai ser de prazo. Então, essas não são taxadas, né? Então, assim, de uma forma geral, as RTs de valor são taxadas quando acresce o valor do contrato inicial, já registrado através de uma RT inicial, e os aditivos de prazo não são taxados. O ideal seria a gente ver o seu caso específico, entendeu? Então, aí, vai passar um e-mail, você manda para a gente, eu lhe garanto que não vai ficar sem resposta, e a gente pode ver se a soma dos seus aditivos, porque é uma coisa muito específica, realmente é para ser analisada pontualmente. Muito bem. Temos aqui a pergunta da minha amiga Flávia Roxin, lá de Minas Gerais. Olha, já estamos nacionais aí. Ó. Tá um vendo? abraço grande. Prazer você estar aqui conosco. E me perdoe os que eu não estou comentando. Tem muita gente aí. Nós temos agora 82 pessoas na live aí. E se eu for começar a falar o nome, a gente não vai mais falar em outra coisa. Então a Flávia pergunta. Flávia é conselheira lá do CREA Minas Gerais. Uma coisa importante, não adianta indicar os serviços prestados no campo observação sem indicar atividades técnicas, né? Porque muita gente acha que botando lá no campo observação, isso vai ser automaticamente, né? Principalmente com os sistemas que temos hoje, como aqui é o CITAC, lá em Minas Gerais. Minas Gerais também já está com o CITAC. Certo. O que é que acontece com essa parte de atividade técnica e observações? Realmente são campos que geram muita dúvida, muita polêmica, inclusive. Nas atividades técnicas, o profissional vai ter opções para escolher. Geralmente, e o que diz o anexo, né, o anexo 1, quando ele fala de observações, ele pede para o profissional ali colocar o resumo do contrato. Então, muitas vezes, alguns profissionais... a forma de preenchimento que eles fazem justamente desse campo de observações, de repente é equivocada, que eles inserem atividades da qual eles nem têm responsabilidade para fazer, né, nem têm atribuição de acordo com os artigos que regem a atribuição de cada um para fazer, e são atividades que se confrontam muitas vezes com o que foi dito, com o que foi colocado no campo 4 de atividade técnica. Então, nesses casos, como a RT inicial ela é automática, o profissional leva essa RT, ele conduz essa RT livremente. Quando ela passar por um critério de análise, que geralmente acontece quando ele precisa substituí-la, complementá-la ou tirar um acervo, esse tipo de informação vai ser criticada, certo? A gente vai ter acesso a isso e vai fazer essa crítica. Então, o ideal o profissional quer preencher um RT, ele tem dúvida, ele vai no anexo 1, lá na 1025 de 2009 e observe exatamente o que ele tem que colocar em cada campo. Essa a instrução que a gente tem que dar para o profissional. Certo. Nós, com esse projeto aqui, a gente mais um trabalho de orientação, né, de facilitação da vida dos profissionais
que a gente vem buscando através de vários projetos, inclusive, para quem não participou, terça-feira agora, nós fizemos o nosso primeiro Terça no CREA online, né? Também foi uma live. Né? E eu quero dizer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, o trabalho que essa equipe que a gente tem lá no CREA faz para trazer o melhor trabalho, o melhor resultado para vocês. O nosso sistema ele tem a sua complexidade, inclusive de legislação. Então, é natural que o profissional ele não tenha também um vasto conhecimento da legislação. E é por isso que a gente tem uma equipe que está cada dia mais afinada, trazendo para vocês. E esse é o propósito da nossa gestão, de trazer isso. Então, esse programa, esse projeto CREA Orienta, é nessa linha. A gente está iniciando hoje, para mim, com um grande sucesso. Né? Não sei se todos vocês me conhecem de perto, sabem como é que eu costumo proceder, mas, assim, a gente tem buscado fazer o melhor para o nosso CREA, esse é o nosso papel. Mas vocês que estão nessa live, vocês estão percebendo que tem 3 profissionais, são profissionais, não deixam de ser engenheiro, não. São 2 Filipes e o Rafa. Eu conheço, talvez vocês não os conheçam. Eles estão desde o início da live só botando coisas negativas aí. Mas olha, é o seguinte, isso não me atinge e não vai atingir vocês. E eu estou falando isso não é só como desabafo, não. É para mostrar para vocês a dificuldade que a gente tem quando quer fazer a coisa certa. Mas olha, a gente não olha para isso, a gente olha para o positivo. Então, eu não tenho dúvida que esse projeto é mais um projeto de sucesso. Como a Ellen falou aí no início, hoje ela está falando sobre RT, a gente ainda vai trazer uma outra falando também. Isso. E vamos entrar em CAT depois. E esse projeto, ele ia nascer com o nome de Quinta da ART, porque iria tratar das questões inerentes à ART, como a própria CAT, a própria RT, aliás, a CAT e RAT, mas por sugestão da equipe de gestão, a gente ampliou, e por isso que ele mudou o nome para CREA Orienta, porque nós vamos também trazer questões da legislação, questões da fiscalização, isso. Inclusive o que eles 3 muito perguntaram aí, foi sobre salário mínimo. Olha, o CREA não é sindicato, mas a gente, como órgão de classe, a gente tem buscado valorizar o profissional através de trabalhos, inclusive em prefeituras, quando publicam seus editais sem respeitar a lei de salário mínimo. Né? Mas normalmente quem faz a crítica ácida é porque não tem conhecimento das questões. Mas olha, nós estamos aqui para isso. Eu sou presidente do CREA para os bons e para os maus. E estamos aí no 5º ano de gestão e, graças a Deus, estamos com muita energia, muita disposição para trabalhar e uma equipe bem afinada, porque os que não querem ajudar, a gente deixa de lado. Então, vejamos, esse é o nosso propósito e o propósito de Deus é o maior, mas, assim, eu estou muito satisfeito. Eu vou ver aqui se tem mais alguma pergunta complementar de Ô, Evandro, eu percebi que tem uma pessoa que perguntou que está ligando para o CREA e está tendo problemas de comunicação. Então, seria bom dizer que os telefones, né? Os telefones, eles estão sendo divulgados no site do CREA. A gente está no modo teletrabalho. Então, hoje a gente tem no site uma série de números, inclusive números pontuais para cada inspetoria. A gente tem um atendimento personalizado, que é um atendimento muito bom, que faz uma triagem excelente em relação ao que é demandado, né? Você não fica sem retorno. Então, o ideal para essa pessoa que perguntou, desculpa, Evandro, até lhe atrapalhar, mas o ideal para ela o ideal para ela é que ela procure acessar o site do CREA. É um pop-up que abre imediatamente, nele tem todos os telefones e você pode ter acesso, certamente terá, com um daqueles telefones ou e-mails. Viu? Em outras oportunidades, eu já aproveitei para parabenizar de público a nossa equipe, porque nós estamos trabalhando em teletrabalho já desde março, se não me engano, 15 de março, e estamos produzindo, estamos atendendo as demandas de forma ágil, né? Já estamos fazendo nossas plenárias, reuniões de câmaras e comissões, tudo online. Então, é o seguinte, o CREA Pernambuco não parou, o CREA Pernambuco continua prestando o seu trabalho para a sociedade, para os profissionais, e isso é que é importante. A gente está aí, como diz a história, eu disse ainda há pouco, com Deus à frente e com uma equipe muito boa também aí nos ajudando, a gente tem melhorado muito a nossa atuação e esse é o nosso papel. Estamos aí para isso. Vamos ver, nós ainda temos aproximadamente aí uns 10 minutos.
Deixa-me ver se tem mais alguma pergunta aqui. Certo. Não tem. Eu não sei se é Guilherme, porque tá abreviado, mas não tem o costume de dar baixa nas ARTs quando o prazo do serviço acaba. O sistema automaticamente deixa ela sem validade? Pronto, Guilherme, a próxima live vai falar sobre baixa de ART, entendeu? É o tema da próxima live. A próxima live vai ocorrer, Evandro, você quer dizer, Evandro, quando vai ser a próxima live? Dia Pode 27. anunciar, pode anunciar. Ela vai ser dia 28, né, de hoje a 8, hoje é 21, 28, às 17 horas, 28, às 17 horas, e vai falar sobre ART, baixa, invalidação, cancelamento e nulidade. São processos administrativos. Isso tudo que a gente vai falar nesses 2 dias de ART estão dentro da 1025. Só que eles precisaram ser destrinchados, porque são assuntos que demandam tempo e a explicação tem que ser muito detalhada para que o profissional entenda o passo a passo. Ok, muito bem. Assim, esse projeto, ele agora será toda quinta-feira. Enquanto estivermos em pandemia, vai ser online. Depois, a gente vai pensar na possibilidade de fazer presencial, mas eu acredito que o sucesso está tão bom e a tendência a crescer, e talvez a gente continue fazendo online mesmo aí. Mas, pelo menos, uma vez por mês, a gente pode... Vamos pensar depois. Por enquanto, é online. Então, olha, Ellen, eu vou ver aqui só se tem mais alguma coisa aqui, que às vezes a gente não identifica, né? Olha, outra coisa que podem fazer também, vocês profissionais, é sugerir temas. Como eu disse há pouco, a gente mudou o escopo desse projeto, que eu disse ia ser quinta da RT, mas a gente mudou para CREA Orienta justamente para ampliá-lo. Então, se você tem alguma sugestão de tema, manda um e-mail para a gente. Pode mandar, inclusive, para o e-mail da presidência mesmo, mas pode mandar para o da GPI, que é de comunicação. Ok? Certo. Vamos lá, vamos ver aqui. Tem um pedido para dar uma informação aqui também, que é muito... Você até já falou, Ellen, já falou. Oi. Que é o teleatendimento do CREA. Que Isso. Todos os dias, né? Dias úteis. Isso. Tem o site do CREA também, né? Nós temos... se vocês visitam o site do CREA, vocês veem que nós temos cadernos do semiárido lá, são excelentes matérias que tem lá também. Mas vamos lá, voltando para a nossa RT. Rodolfo, Evandro, Rodolfo... Os temas eu já falei, sugestão... Rodolfo está falando a respeito do tutorial, do passo a passo de preenchimento. Lembra do que a gente conversou, sim, né? Sim. Por favor, Ellen, pode falar. Isso é uma vontade, isso na verdade é um projeto também, que a gente consiga fazer esse passo a passo. O formato provavelmente vai ser em vídeo, né? A pessoa vai fazer, vai acompanhar o preenchimento de um ART, isso dentro do ambiente de serviços do profissional, para ele poder entender como é o passo a passo, mas isso é realmente um projeto, né? A gente já tenta auxiliar presencialmente lá no CREA, e também o faz de forma remota, porque vários profissionais nos procuram perguntando, ligando, e a gente faz isso com ele. Então, assim, tanto o acervo técnico como o CREA, de uma forma geral, a gente entende que esse auxílio, que está perto do profissional, é importante. Muitas vezes é uma dúvida muito besta, que ele realmente acha que não é nada, mas é uma dúvida importante para ele naquele momento. Então, a gente quer fazer com que essa distância cabe, né? Que a gente consiga alcançar o profissional e ele a gente. Muito bem. Olha, esse projeto, o CREA Orienta, nós já estamos chegando aqui ao finalzinho, daqui a pouco, para a gente não perder, não ser fechado, porque com uma hora ele fecha automaticamente, né? Eu queria aqui fazer os meus agradecimentos. Esse projeto CREA Orienta, ele é uma iniciativa nossa aqui do CREA Pernambuco, da mesma forma que foi o Terça no CREA também, que já está funcionando também em outros estados, outros colegas já acharam também a proposta boa, já estão fazendo, né?
Então, assim, é o CREA Pernambuco buscando trazer mais informações para vocês e quanto mais informação profissional tiver, melhor para o dia a dia dele, mais vai enriquecer também o seu currículo. Porque eu entendo que, mais na frente um pouco, os profissionais da engenharia, agronomia e geociências não trabalharão mais com o currículo Vita. Eles trabalharão com a sua CAT, com a certidão de acervo técnico, que inclusive já levei essa demanda para a FIEP, Federação da Indústria de Pernambuco, e estamos tentando trabalhar isso aí. Por quê? Na hora que a indústria entender que a CAT do profissional é quem diz realmente o que ele já fez na vida profissional dele, ela não vai mais querer o currículo Vita. O currículo Vita vai ser só para dados pessoais. E sim, o profissional vai vir através da sua CAT, como já é em obra pública, há muito tempo. Então, assim, se tem pessoas que acham que a RT não é importante, que a CAT não é importante, são pessoas que elas não entendem o quanto que é necessário hoje para participar de obra pública. E na hora que isso for também levado com a devida importância pelas empresas privadas, também será cobrado. Inclusive, já tem empresa privada que já está pedindo a CAT na hora de contratar para serviços. Sim, Já tem. sim, Mas a gente quer ampliar. A gente quer ampliar mais sim. isso aí. E essa é a busca. Então, assim, já te agradecendo, Ellen, e parabenizando pela Por sua nada. apresentação aí. Eu não tinha dúvida disso, eu sei do seu conhecimento, como também das outras pessoas que virão, que estão dentro da gestão, que têm pleno conhecimento daquilo que trabalham no dia a dia, né? Agradecer a toda a nossa equipe de gestão que participou da montagem disso, da idealização, da formatação desse projeto. E, em especial, agradecer a todos vocês que participaram aqui, que estão aqui conosco, nesse primeiro CREA Orienta. É um motivo de muita alegria para mim. Eu nunca tive dúvida de que seria um sucesso. Hoje nós estamos agora com 85 Muito bom, muito bom. concomitantes agora, participações concomitantes. Então, com certeza passou de 100 pessoas aí, que outras às vezes não pode ficar mesmo, é natural, porque esse é o nosso dia a dia. A gente que é da área de engenharia, graças a Deus, está muitos conseguindo trabalhar de forma online, mas infelizmente muitos não estão. Então, a gente também tem a título de informação, a gente tem um comitê de crise Covid-19 que nós criamos, juntamente a nossa diretoria, com alguns gestores, onde a gente também está tratando dessas questões para tentar minimizar o impacto negativo dessa quarentena para os nossos profissionais. E quando eu digo para os nossos profissionais, eu estou falando também da sociedade, porque o trabalho que os nossos profissionais fazem no dia a dia, eles impactam diretamente a sociedade, as pessoas. Então, quando a gente fala da atitude, da atividade profissional dos nossos engenheiros, dos nossos agrônomos, dos nossos geocientistas, nós estamos falando diretamente da sociedade, porque ela recebe e precisa dessa atuação no dia a dia. Inclusive, nessa pandemia, o site do CREA já está há mais de mês, acredito que próximo de 2 meses já, mais de mês com certeza, divulgando ações de engenheiros e de empresas de engenharia a nível mundial, né, de atitudes onde estão simplificando, estão melhorando as ações da medicina no combate à pandemia através dos seus trabalhos, dos seus desenvolvimentos. Porque a gente sabe muito bem que hoje a medicina ela não andaria do jeito que anda, de longe, né, sem as pernas da engenharia. Sem então, engenharia. Não é verdade? Então, assim, é de muita importância. Eu quero, então, aproveitar esse momento para parabenizar os profissionais do nosso sistema. Os engenheiros, as engenheiras, os agrônomos, as agrônomas, todos. Quando eu falo sem distinção de gênero, engenheiros, agrônomos e geocientistas, pelo trabalho de vocês, por eficiência do trabalho de vocês, pela seriedade que vocês tratam as suas profissões e tratam também o respeito à sociedade, o respeito às pessoas. Portanto, nós estamos em teletrabalho em respeito aos nossos funcionários, em respeito à população, à sociedade, tanto profissionais como não, que precisam dos serviços do CREA, para que não precisem ir às nossas áreas físicas, né, por enquanto.
mas estamos atentos e já estamos preparando uma portaria para definir como vai ser o nosso retorno ao trabalho presencial após essa pandemia. Não será jamais da mesma forma. Nós estamos, e não só nós, eu acho que o mundo todo, as empresas que têm responsabilidade, as empresas que estão vislumbrando as mudanças necessárias já estão fazendo isso. Então, o meu agradecimento a todos vocês. Na próxima semana teremos novamente falando, outra CREA ART, falando sobre isso. RT ainda. Então, as perguntas que ainda não puderam ser respondidas hoje, elas devem ser enviadas para nós, para que a gente já venha com as respostas na próxima quinta-feira. Sim. Não é isso? Isso. Então, assim, o e-mail vai passar. Eu acho que os e-mails já passaram. Eu estou vendo aqui alguns e-mails já passaram. O ideal é que o profissional faça durante a semana para que a gente, com a equipe técnica, responda. E na próxima, eles podem responder a resposta por e-mail, também não tem problema. E o presidente pode falar aqui junto com a outra assistente que vai apresentar, né? A Alessandra Malta, que vai apresentar. Muito bem, muito bem. Então, um abraço a todos, obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigada a todo mundo, boa noite.